Bom, vamos falar um pouco desse quadro aqui. A ideia principal era de criar nessa tela a representação desses limões aqui, utilizando só os marcadores acrílicos. Só que eu tentei, mas não deu muito certo. Eu vou até deixar linkado aqui o shorts que eu mostro mais ou menos como foi o início do esboço, o processo mais ou menos para chegar no desenho e parte da pintura com os marcadores acrílicos. Mas como não estava dando muito certo, eu achei que não ia ficar legal, eu tentei salvar essa tela pintando com a guache e tinta acrílica também. Então ela ficou dessa forma. Só que não satisfeita, o que eu tô pensando em fazer agora aqui é colocar um fundo. E para fazer esse fundo, eu vou dar uma nova oportunidade para os marcadores. Eu vou fazer como se fosse um pano xadrez, utilizando essa caneta azul de fundo. E aí ela vai servir também como se fosse um guia, porque se não ficar bom, se eu me arrepender, se não for o que eu gostaria, se não ficar como eu gostaria que ficasse o resultado, eu vou simplesmente passar a guache em cima e tentar recuperar novamente. Já fiz a primeira, então a gente tenta fazer de novo. Então é basicamente isso que eu vou tentar fazer aqui agora nesse desenho. Vamos ver como é que vai ficar. E aqui tá. E agora eu acabei de pintar o primeiro layer do fundo. Vou esperar secar todo. Depois vou passar mais uma demão desse azul. E por último, vou colocar o sombreado. Se vai dar certo, não sei. Mas eu vou ver como é que vai ficar isso daqui. Então, por enquanto, vou deixar secar, depois eu volto para finalizar a toalha. Bom, então, isso daqui é o que a gente tem, depois que eu pintei com as canetas acrílicas, mas eu achei que ficou meio clarinho, então o que que eu vou fazer? Vou pintar com a guache, com a acrílica, né, no caso. Vou pintar para ver se reforça antes de vir com as sombras. Vamos ver o que que vai dar nisso daqui.
E agora chegando na última não, né? Nos últimos detalhes dessa pintura aqui. Eu achei que ficou mais vivo. O outro tava muito clarinho, muito delicado. Agora sim, eu acho que ficou um pouco melhor. Deu um contraste bacana entre a parte da folha, do limão. Acho que ficou interessante. Eu acho que eu também depois eu vim com a borracha para tirar essas marcas de lápis que ficaram aqui. Mas eu acho que é isso. Acho que foi isso mesmo. Aí tem que ter paciência para fazer isso daqui, viu? E esses quadrinhos. Mas é super relaxante. Foi bem legal. Foi bem legal fazer. Eu acho que foi. Acabei. Bom, ficou desse jeito aqui. Com a camada da guache / acrílica. Ficou desse jeito. Vou esperar secar. Esperar um pouquinho pra secar mesmo. E aí eu vou tentar fazer o sombreado. E ainda tem que escolher a cor que eu vou fazer essa sombra, se essa sombra vai dar certo também. Mas vai ser um teste, né? Mas esse daí vai ser para um pouco mais tarde. Por enquanto é isso que a gente tem. Tentei fazer a sombra, colocar um volume assim nas folhas, no limão e tudo mais com a caneta. Não ficou legal, assim, achei que ficou meio escuro, meio... Não sei explicar, mas eu acho que não ficou tão interessante essa sombra. Preciso ainda fazer Preciso ainda treinar, ver como que faz, né, esses efeitos. Às vezes com a mistura de tinta, eu também não tenho um pincel tão fininho para fazer esse contorno. Então se eu fosse tentar fazer com a guache acrílica aqui, talvez não ficaria tão interessante também. Então eu resolvi arriscar com o marcador, mas acho que para uma primeira tela tá ok. Tô feliz com o resultado. Não foi o que eu tava esperando, mas eu acho que no final das contas deu bom.